A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Tá deixando aqui para os irmãos em João 15:11 que ele vai dizer assim: tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em cada um de vocês e o gozo de vocês seja completo. Ô Paulo, o que ele quis dizer com gozo? Não é aquele negócio lá que você imaginou não, tá? É alegria. Quando ele diz de gozo, ele tá falando de alegria, meus irmãos. Não tá falando, deixa pra lá, pra não comentar besteira aqui pros irmãos. Mas ele não tá falando disso não, ele tá falando de alegria, meus irmãos. Que a alegria venha a ser completa, eles permanecerem na alegria dele, meus irmãos. Ou seja, eles permanecerem na alegria divina de Jesus, a alegria deles será completa. Eu não vou nem falar a palavra, eu vou falar alegria, tá? Senão daqui a pouco os irmãos podem se escandalizar. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vocês e vossa alegria seja completa. Que ele está falando de alegria, uma alegria que é produzida pelo Espírito Santo, uma alegria que é artificial, meus irmãos, não é uma alegria de plástico, não. Uma alegria viva, uma alegria poderosa, uma alegria que tem poder, meus irmãos, que tem poder para mudar as coisas. É uma alegria real. Ele não está falando de uma alegria de plástico, ele está falando de uma alegria real, uma alegria vivida, uma alegria verdadeira e santa. Ele não está falando de uma alegria, por exemplo, a pessoa vai lá, compra não sei o que, tá alegre. Não, não é esse tipo de alegria. É uma alegria que não depende, meus irmãos, de fatores externos. É uma alegria interna, uma alegria verdadeira, uma alegria santa. Uma alegria, meus irmãos, que não depende de, de outras causas, de outros fatores, meus irmãos. Uma alegria de estar em Jesus, a alegria de ter o Espírito de Jesus habitando na gente. A alegria de ter um Espírito que nos discerne o certo do errado, meus irmãos. Que nós não precisamos ficar escrevendo versículos bíblicos na nossa mente, escrevendo versículos bíblicos em barbante, amarrando na mão, meus irmãos. Por quê? Porque já está na gente. A gente já absorveu isso. O Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, meus irmãos. Ou seja, Jesus aqui ele está falando de uma alegria que vai permanecer, que não vai mais sair, meus irmãos. Não adianta. Essa alegria não vai mais sair. É uma alegria pura e nova, meus irmãos, que não vai mais sair de maneira alguma. Uma alegria que jamais, jamais sairá. Porque Ele é santo, meus irmãos, nós somos santos também. Porque Ele é, meus irmãos, que nós somos. Se não fosse Ele ser santo, meus irmãos, a gente não seria santo de maneira nenhuma. A santidade não está em nós, está nele. É Ele que é santo. A gente, meus irmãos, é carne. A gente é carne e sangue, mas Ele é santo. E o que Ele nos ensina, meus irmãos, é que a gente não depende mais de... Que a gente não depende mais de nada para ser alegre, para estar na alegria de Deus. Porque a alegria já está dizendo, a alegria não é nossa, a alegria é de Deus. Meus irmãos, o poder não é nosso, o poder vem dEle. Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos co-herdeiros desse poder, meus irmãos. Nós somos a igreja dele, meus irmãos. Nós somos os co-herdeiros em Cristo. Porque se Cristo não viesse, meus irmãos, nós não iríamos herdar nada, a não ser a nossa própria condenação, meus irmãos. A condenação de ser transgressores. Mas ele mudou isso, meus irmãos. E na cruz do Calvário ele justificou a muitos. Muitos foram justificados por ele. Por isso que a alegria dele tem que permanecer, meus irmãos. Que a alegria dele, meus irmãos, não é você ir em um local, meus irmãos. A alegria dele não está num lugar, está em você, meus irmãos. Muitos acham que se entristeceram,
teve dificuldade na vida, parou de ir para a igreja, logo a alegria de Deus sumiu? Claro que não, meus irmãos. A alegria de Deus ainda está aí. Basta que você venha buscar o Senhor todos os dias, meus irmãos. Você não depende de uma igreja para buscar o Senhor. O Senhor faz morada em você. Você não precisa, meus irmãos, estar lá performando para mostrar que você está no Senhor. O Senhor tem que estar em você através das suas atitudes. Assim eu agradeço essa oportunidade de estar deixando essa palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.